Hoje, a gente vai mergulhar num capítulo da história judaica aqui no Brasil que ficou, olha, escondido por quase um século. É uma história de silêncio, mas também de uma jornada de décadas para trazer tudo de volta à luz. E para começar, essa citação da antropóloga Paula Janovic diz tudo, né? Pensa só. Por muito tempo, uma parte inteira da comunidade judaica no Brasil foi, assim, simplesmente apagada, como se nunca tivesse existido nos registros oficiais. Então, a grande questão que fica é essa. Que segredos essa cortina de silêncio escondia? O que, afinal, estava por trás disso tudo? E por que era tão importante manter esse segredo por tanto tempo? Bom, vamos lá. A gente vai ver que tudo isso começa com uma descoberta quase pessoal, sabe? Para a pesquisadora Paula Janovic, essa jornada toda para desvendar a história começou quase que por acaso. Acredita que foi com uma simples matéria de jornal? Olha só que coisa! Em 1996, ela está lendo um jornal e se depara com uma matéria sobre um cemitério judaico abandonado lá em Cubatão. E aí, a matéria solta a bomba. Aquele cemitério era para imigrantes judeus, ligados à prostituição. E por causa disso, por serem excluídos da comunidade oficial, eles tiveram que criar tudo do zero. Suas próprias redes de apoio, suas sinagogas e, claro, até seus próprios cemitérios. Mas aqui está um ponto-chave. Essa exclusão não paralisou essa galera. Muito pelo contrário. Isso forçou essa comunidade a se organizar de um jeito impressionante. Eles criaram, na prática, uma sociedade paralela totalmente autossuficiente. E o nome que ficou conhecido para se referir a essas mulheres era polacas. A maioria delas eram imigrantes judias que vieram do leste europeu, chegando aqui no Brasil bem no comecinho do século XX. A divisão era absurda, total. Pensa assim, de um lado, a comunidade oficial, com acesso a tudo, sinagogas, cemitérios, a vida social. E do outro lado, a comunidade das polacas, que era simplesmente barrada em tudo isso. Por pura necessidade, elas tiveram que construir tudo de novo, por conta própria. Suas sociedades para ajudar umas às outras, seus lugares de oração e, como a gente viu, seus cemitérios. E não bastava o silêncio, né? A história delas foi também super distorcida. Se a gente for olhar para a cultura, para a literatura da época, vamos encontrar duas visões, duas narrativas que são o dia e a noite sobre quem eram essas mulheres. De um lado, a gente tem a narrativa mais famosa, que é a da vítima trágica. Sabe aquele clichê? Em livros como Os Condenados, do Oswald de Andrade, a personagem é sempre a mesma. Uma moça ingênua que é enganada com promessas falsas e acaba na ruína. O destino dela é selado pela perda da honra. Mas existia uma outra visão, completamente diferente. No romance Madame Pommery, a protagonista é o oposto disso. É uma mulher assim super astuta, dona do próprio nariz, que olha para São Paulo e vê uma oportunidade de negócio, ela vai lá e constrói o império dela. Nada a ver com a imagem de vítima, né? E foi justamente essa segunda imagem, a da mulher empreendedora, que fisgou a pesquisadora Janovic. A investigação dela foi toda focada em entender essas mulheres não como coitadinhas, como vítimas, mas como protagonistas da própria história. Como empreendedoras que souberam navegar no mundo super hostil usando a inteligência delas. Então, com essas duas ideias na cabeça, a da vítima e a da madame, a pesquisa virou uma verdadeira caça ao tesouro. Uma busca por pistas, por vestígios físicos que pudessem finalmente contar a história de verdade. E olha, não foi fácil. A busca foi bem difícil. Primeiro ela foi lá no cemitério de Cubatão, aquele da matéria de jornal. Depois foi para Buenos Aires e encontrou uma cena bem triste. O cemitério das polacas de lá estava murado, abandonado, com a natureza praticamente engolindo tudo. Parecia um beco sem saída, até que de repente veio a virada. E foi de um jeito bem inesperado. Um pedido de ajuda levou ela direto para os arquivos da Prefeitura de São Paulo. Isso deixa uma coisa muito clara, né? Os cemitérios não eram só um lugar para enterrar os mortos. Eles eram os últimos arquivos vivos dessa comunidade. Os únicos lugares onde a história, a identidade, a existência delas ainda era algo palpável. Estava ali, literalmente, gravada na pedra. E é aqui que a gente chega no ponto alto, no clímax mais emocionante de toda essa busca, o momento em que a identidade dessas pessoas, que foi roubada por décadas, finalmente começa a ser devolvida. Para entender isso, a gente volta um pouco no tempo para os anos 70. Um grupo de corpos de um desses cemitérios das polacas foi transferido para o cemitério do Butantã, em São Paulo. Só que nesse processo, os nomes se perderam e por 30 anos as lápides ficaram lá, em branco, anônimas.
É o símbolo máximo do apagamento que elas sofreram. Aí acontece o que a própria pesquisadora chama de milagre burocrático. É irônico, né? A mesma burocracia que complica tudo e apaga histórias, dessa vez acabou preservando uma. Lá nos arquivos da prefeitura, esquecida dentro de processos antigos, estava a lista. A lista com os nomes de todo mundo, nomes que todos achavam que tinham se perdido para sempre. E no meio desses registros, um detalhe que, nossa, é de arrepiar. Descobriram que 11 corpos, na época da transferência lá nos anos 70, tinham sido exumados e reconhecidos pelas próprias famílias. Isso quer dizer que, mesmo com todo o silêncio, com todo o apagamento, algumas famílias nunca esqueceram. Elas continuaram cuidando da memória dos seus. Então, no ano 2000, finalmente aconteceu uma cerimônia para colocar os nomes de volta nas lápides. Foi um ato de reparação, de dignidade, e como a pesquisadora descreveu, foi como se naquele momento o passado, o presente e o futuro daquela comunidade fossem reativados. Tudo se conectou de novo. E o mais legal é que a história não parou por aí. Esse trabalho continua até hoje. Existem roteiros históricos a pé, lá em São Paulo, que levam as pessoas para conhecerem os lugares por onde essas mulheres passaram, onde viveram, onde morreram. É a garantia de que essa memória vai continuar viva, sabe? Que essa história nunca mais vai ser silenciada. Pois é, a história das polacas foi, enfim, resgatada do esquecimento. Isso faz a gente pensar, né? Quantas outras histórias, talvez aí na nossa cidade ou até na nossa família, continuam escondidas, só esperando para um dia serem contadas?